Opa, e aí galerinha, tudo bom? Como é que estamos, beleza? Bom, na aula de hoje eu trago um casal fantástico que eu conheci lá em Itajubá, Minas Gerais, num coral a qual eu participei e eu achei fantástico eles terem aceitado participar dessa aula, porque eles vão trazer uma ideia de teatro muito interessante, que é a ideia do teatro coral, que é um teatro voltado para o coro. Bom, todo mundo já ouviu falar de coral, né? Coral é esse agrupamento de pessoas que vão cantar uma determinada música, seja ela clássica, seja ela popular, enfim, independente do que eles foram cantar, esse coral vão abrir vozes e vão executar aquela música. E o interessante é que existe uma cena para o coral. E hoje eu trago uma pessoa muito especial, na verdade é um casal. Mas o que ele faz é muito interessante, ele vai trabalhar a parte cênica desse coral. Que até então a gente vê aquele coral paradinho, cantando, um vai se movimentando para frente e para trás. Neste trabalho que ele faz, ele vai criar uma cena teatral para esse coral. Dependendo, claro, da música que vai ser cantada por eles, né? Bom, eu vou deixar de papo aqui que eu não vejo a hora que eles apresentem e contem o que é esse teatro coral para vocês. Bom, é com muito prazer que eu trago para vocês a Ana Abi e o Puebla. Vamos conferir? Oi, gente, tudo bem? Este aqui é o Puebla. Esse aqui é Ana Abi. E nós trabalhamos juntos e fomos convidados pelo Lucas para a gente contar um pouquinho da nossa vida dentro da arte, né? Na verdade, eu tenho muito pouco tempo. Eu falo que eu trabalho com Puebla há 11 anos, né? Mas eu fico pensando assim, nossa, antes eu não era ligada à arte. E eu me enganei, hoje eu fiquei fazendo toda a retrospectiva da minha vida dentro da arte, né? Eu sempre fui muito tímida e eu mergulhava nos livros. Eu lia enlouquecidamente, sempre li muito. Eu era assim, frequentadora de biblioteca, desde pequena mesmo, assim. E até hoje eu leio muito. Aí desde pequena eu fiz 10 anos de dança, jazz, balé clássico, fiz street dance, que eu adorava, fiz um pouco de sapateado, fiz curso de expressão corporal. Aí, com 7 anos, comecei a tocar violão. E aí, fiz aulas até 13 anos por aí. Tocava violão popular, e tocava e cantava. E quando eu tinha 15 anos... a minha vizinha falou, Ana, você não me dá umas aulas de violão? E eu comecei a dar aula de violão popular, né? E aí no fim, com 17 anos eu tinha 15 alunos. Nossa, foi assim, eu ganhava uma grana, era uma delícia. E eu me divertia com os meus alunos. E aí já tocava melhor, enfim. E aí, quando eu fui para a faculdade... na época do cursinho, da fazer faculdade, eu comecei a cantar em barzinho também. Então eu ia com os meus amigos, a gente levava os violões, a percussão e cada um fazia a sua e a gente tocava em bar, enfim. Então, na verdade, eu tenho uma vida dentro da arte sem pensar em ser profissional, né? Daí também eu fiz alguns cursos de teatro e fiz coral. E eu confesso que eu não gostava de coral. Eu achava meio chato aquele som, né? Aquela dissonância, achava tudo muito parado. E aí o que aconteceu? Eu, enfim, casei, tive meus filhos e tal, e entrei para um coral de mães da escola dos meus filhos. Porque meus filhos falavam assim, mãe, a gente tá no coral e vai ter o coral de mães, então você tem que ir. E eu não estava muito animada, mas eu fui participar do coral do colégio dos meus filhos. E aí a gente se animou, era um grupo de mães super animadas, fiz umas amigas e tal. E um dia nós tivemos uma ideia, vamos fazer um curso de coral? E aí a gente entrou na internet, achamos um curso em Minas Gerais e foi onde eu conheci o Puebla.
Ele foi o meu diretor, né? E eu fiquei encantada com o que ele fazia, que é o coro cênico, que na verdade é uma junção das artes, porque junta a música, junta a dança e junta o teatro, né? E junta a literatura também, porque vem os poemas, enfim. Fiquei encantada com a arte dele, nós ficamos muito amigos e anos depois a gente começou a namorar e depois a gente casou e depois a gente trabalha junto, já faz um tempão aí, né? Então é essa a minha trajetória dentro da arte. Lindo. Você falou várias coisas que são muito importantes para o teatro, não? Ler muito, assistir muito, ver tudo o que aparece, não? Mas isso vou falar depois sobre algumas dicas, não? Pode ser algumas dicas. Bom, na verdade, assim, eu gosto muito do teatro e sempre gostei muito do teatro, não? Principalmente porque na minha família sempre tivemos um contato muito íntimo com o teatro, não? Meu tio Sósimo Puebla, era diretor e ele fazia um teatro bem mambembe, não? Fazia um teatro porque eles trabalhavam fazendo vinhedos lá em Mendoza, na Argentina, não? Eles faziam vinhedos, não? Faziam os vinhedos e ele com os trabalhadores ia montando espetáculos em alguma escola do lugar, da região onde ele estava trabalhando. E aí, quando tinha a apresentação, ele convidava toda a família para assistir e quando havia alguns buracos, alguns papéis que não haviam sido preenchidos, a gente fazia. Ou fazíamos de ponto. Sabem que o ponto é aquele cara que existia antes, não? E que era uma ajuda para os atores lembrarem os textos. Ele ficava num buraco no meio do palco ou ficava nos laterais, nos bastidores, não? E daí, quando algum ator tinha algum esquecimento, ele dava uma olhada para o ponto e o ponto soprava o texto, não? Bem baixinho, falava a fala seguinte, não? E foi assim que nós entramos e depois ele convidava todas as crianças da família, os vizinhos e fazia teatro infantil também. Então, de alguma maneira, sempre eu tive contato com teatro durante toda a minha vida. Foi dessa maneira que meu pai e minha mãe se conheceram, não? Porque meu tio pegava todo mundo que estava próximo, não? E os colocava nos espetáculos. Bom, mas vários anos depois, meu tio adoeceu e um dia estava conversando com ele, não? Estava conversando que eu gostava muito do teatro e que pena que ele não fazia mais teatro. Eu já estava com 16, 17 anos e de repente ele foi para o quarto dele e voltou com um monte de folhetos, de livros, não? Que eram as peças de teatro que ele montava. E ele me entregou. Isto é para você, Jorge, falou para mim, não? Porque meu nome é Jorge Reinaldo Puebla. E foi assim que eu ganhei aqueles textos que me marcaram para sempre, porque eu senti que tinha que montar aqueles espetáculos. E eu comecei a montar com os amigos do bairro. Mas um dia, assistindo um espetáculo teatral profissional, eu vi que o teatro de verdade era esse. Era esse que eu queria fazer. E assim fui a fazer um curso no Seminário Municipal de Teatro na cidade de Mendoza e comecei a trabalhar como ator profissional. Bom, anos depois eu gostava muito, como eu comecei a fazer teatro praticamente adulto dirigindo, de alguma maneira sempre gostei da direção. E quando na minha cidade se formou um elenco teatral e os atores me escolheram para dirigir eles. Foi assim que comecei a dirigir profissionalmente. Mas os tempos eram tempos de protesto, não, contra uma ditadura militar, e nós fazíamos espetáculos onde denunciávamos esse tipo de atropelos que aconteciam com os trabalhadores, com os estudantes, com a população em geral. Isso me obrigou, através das perseguições que eu tive do governo, a sair de meu país e assim eu vim para o Brasil. Não? Vocês estão percebendo que tenho um sotaque
que é muito difícil perder quando a gente é adulto. Não, mas aqui eu tive a sorte de conhecer pessoas muito legais, como essa pessoa que está aqui, não? E que a gente está junto, trabalha junto, cria juntos e mora juntos. Não? Então, aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar com, digamos, eu queria viver da arte. Não? Eu já havia estudado outras coisas, não havia estudado farmácia, bioquímica, não? Mas eu queria, no Brasil, trabalhar só com arte cênica, não? Então, eu queria dar aulas de teatro, queria trabalhar com expressão corporal, queria trabalhar dirigindo espetáculos teatrais. E foi assim que eu conheci pessoas de canto coral e me encantei com os coros e comecei a trabalhar com teatro musical. O que é isso? É tomar um elenco de cantores e fazermos música e cena, música e teatro, música e dança, todo junto num espetáculo. E assim montamos uma série de espetáculos e foi assim que conheci o professor de vocês, Lucas Arguello, num laboratório de teatro que acontece todo ano em Minas Gerais. Não? Em Minas Gerais, na cidade de Itajubá, acontece o laboratório, não, de canto coral, todo ano. Não? Agora, esses 2 anos não aconteceu por causa da pandemia, mas tenho certeza de que o ano que vem continuará, porque tem um grande sucesso e é muito bonito o trabalho que é feito. Então, um pouco isso é o que nós fazemos com o teatro. Não? Então, posso interromper um pouquinho? Pode. Eu quero detalhar para vocês como é que o que é esse coral cênico, que é a especialidade do Puebla, né? A gente também trabalha com espetáculos teatrais, mas a gente trabalha mais com corais. Então são grupos, né, de coral que vocês conhecem, que cantam várias músicas em várias vozes, né? E o que acontece? Os corais tradicionais, eles cantam todos parados, muito, né, às vezes com aquelas roupas super comportadas, assim, com aquelas becas, né? E aí o Puebla chegou e deu uma revolucionada nisso, assim. Todo mundo fala que ele é o pioneiro nisso no Brasil, ele fica até bravo, né? Mas assim, o que ele falou? Vou misturar o teatro com o canto. Porque às vezes falei para vocês que eu não gostava muito de coral. Eu achava chato de assistir. Não que eu não gostasse da música, mas era aquela coisa parada, 1 hora ali parado, né? E quando eu o conheci, foi que eu descobri que a gente podia cantar se expressando, contando a história para as pessoas, né? E aí, a gente começou a trabalhar junto depois, e eu também entendi o quanto a arte é um instrumento da educação. Por quê? Porque ajuda você a se expressar através do teatro, da dança, da música, da literatura, tanto de quem lê quanto de quem escreve, né? Você se expressando, você aprende a lidar tanto dentro de um espetáculo como para a vida. Então eu vejo, por exemplo, né? Eu tenho 3 filhos, apenas uma fez coro cênico. E ela, eu percebo o quanto ela domina mais a maneira de se expressar, o quanto ela sofre menos quando tem que falar num trabalho que ela faz, que ela tem que se colocar, que ela tem que falar com os chefes, né? Às vezes ela tem muito mais facilidade. Por quê? Porque foi trabalhado, né? Essa maneira de se expressar. É muito interessante. Olha, eu sempre faço uma pergunta para os cantores, principalmente os cantores mais novos, não seja de coro infantil, coro juvenil ou até coros adultos. Eu sempre pergunto, qual é o instrumento do cantor? Que é o que vocês responderiam? E quase sempre respondem a mesma coisa, a voz. A voz é o som do instrumento do cantor, mas é como um piano. Qual é o instrumento do piano? O som ou aquela caixa de madeira com as teclas e as cordas? Então, o instrumento do cantor é o corpo, é a voz e uma parte invisível, que é as emoções. Na verdade, a voz também é invisível, mas a voz você consegue medir
a altura, a intensidade, a potência que ela tem, não? Então, por isso você diz um som forte, um som pianíssimo, não? Pianíssimo é baixinho, não? Então, essa é a capacidade da voz, mas a voz ninguém vê. Então, quando a gente diz que a voz é o instrumento do cantor, não poderia ser nunca um instrumento invisível, mas ele é parte do instrumento do cantor, não? E a expressão do cantor é a única coisa que, quanto ele mais usa, ela mais cresce. Então, é um maravilhoso instrumento, é o mais humano de todos os instrumentos, o cantor. Esse fantástico, fantástica a voz do cantor, pode contar alegrias, tristeza, amores, ódios, tudo pode ser contado através da voz. Então, é um instrumento maravilhoso que é o instrumento do ator, não? Então, o ator precisa aprender muitas coisas para atuar. Precisa aprender tanto de si próprio quanto conhecer de todas as artes, conhecer de fotografia, conhecer de literatura, conhecer de poesia, conhecer de cinema, conhecer de artes plásticas. Tudo isso precisa conhecer o ator para colocar num espetáculo. Toda música, como todo texto, como toda poesia, tem digamos, uma história, uma alma que está dentro daquela música, que você tem que descobrir como contar aquela música. Não só cantar a música, sino qual é a poesia que se esconde dentro daquela música e como você vai contar aquela música. Toda música, como toda poesia ou como todo texto teatral, pode ter uma imagem. E essa imagem é o ator que consegue comunicar. Essa é a nossa arte, não? Comunicar sensações e emoções. Não? O Puebla fala muito também da imaginação. E eu fico pensando assim, né? Por exemplo, eu posso contar uma história para vocês de uma maneira muito... então, daí tava frio e... Nossa, a pessoa tava sofrendo com frio. Né? Ou posso contar de uma maneira que instigue a imaginação de quem está escutando, né? Por exemplo, Puebla, conte como é que você estaria com frio num lugar bem gelado. Bom, esse é o instrumento do ator em nosso corpo, a voz e as emoções, eu digo, não? Então, nosso instrumento, a parte mais viva de nosso corpo, quais são? As mãos, não? Porque com as mãos contamos coisas, não? Contamos, não, que estamos muito raivosos, muito tristes, ou que estamos muito alegres, não? Então, as mãos são uma parte muito viva de nosso corpo, mas também nossa máscara. Através da máscara, nós podemos, digamos, se isto fosse uma máscara, e eu coloco essa máscara aqui, levanto as sobrancelhas, posso ficar um ser muito demoníaco. Mas se eu levanto e olho aqui de uma maneira curiosa, fica muito mais, não, mais suave, mais poético. Então, nosso corpo é um corpo que se transforma. Se eu levanto os ombros, não, e fico uma figura esquisita, não? Também é através de nosso instrumento, de nossa expressão, que criamos situações e personagens. E isso é o teatro. O teatro é a criação de situações e personagens, que se o público acredita, aí acontece nossa arte. É a criação da vida do espírito humano. Essa é a arte do ator, criar a vida do espírito humano. Não? Então, Ana falava, como que eu faço para mostrar um personagem que está com muito frio? Não? Ele pode tremer todo, treme a voz, treme todas as coisas, ele vai se transformando, verdade? Não? E de repente, eu tenho muito calor. Meu Deus,
que calor, não dá para respirar. Não. Então, é através do nosso corpo que contamos todas as coisas. Porque olha a diferença, eu posso falar, tô com frio, tô com calor. Né? Não tô passando nenhuma emoção, nada. Né? E de repente, numa maneira mais intensa, com mais verdade, que você instigue quem tá vendo, é diferente, né? Agora, para chegar a isto tudo, digamos, isto não acontece assim, espontaneamente. Não? A gente tem que preparar através da expressão do corpo, da voz e das emoções e vai treinando para a gente aprender a dominar nosso instrumento. Porque também o corpo humano é um instrumento que precisa ser treinado. A gente precisa treinar todas as expressões do rosto, as expressões dos braços, as expressões dos pés, não? E a expressão do quadril. Não? O quadril é muito importante, é o centro do nosso corpo. E a partir daí é que se criam, não? Situações e personagens. Okay? Então, mas a máscara, essa máscara é maravilhosa, não? Eu posso colocar uma máscara alegre, ou uma máscara trágica. Todo vai depender, digamos, da habilidade que eu tenha para criar essas máscaras. E cada vez que coloco minha mão aqui, posso colocar uma máscara. Então, é a habilidade que eu tenho de treinar todos os músculos que comunicam. E isso é um treino. Por isso é muito importante o treinamento do ator. E isso que vocês trabalham com o professor Lucas é muito importante. Muito importante esse treinamento de preparar sua expressão e preparar a cumplicidade com o outro. Não? O teatro se faz em grupo e se faz, não, com pessoas. Então, é muito importante o treinamento e uma coisa super importante, a disciplina. Chegar no horário e chegar com predisposição a treinar seu corpo, sua voz e suas emoções. Isso é muito, muito importante. Não? Eu queria deixar aqui para vocês uma dica que é: sejam muito curiosos, se interessem por tudo, desde um filme, uma série, um desenho, um livro. Gente, é um mundo. Cada livro que a gente lê é uma viagem, a gente se transporta. Se o livro é bom, a gente se transporta para o mundo daquele livro. Nossa, olha que incrível aquilo, né? Um filme, quantos filmes que a gente se emociona. Então, assim, sejam curiosos e aproveitem os bons professores. O Lucas é o cara, né? Então, assim, aproveitem, suguem tudo dele, anotem, escrevam, guardem as informações, porque elas vão impregnar dentro de vocês e quando vocês precisarem, elas vão aflorar, tá bom? Ela falou da curiosidade e tem uma coisa muito importante, a voz do ator, ela comunica todas as histórias, verdade? O corpo é muito importante, a expressão é muito importante, mas a voz é muito importante. Por isso que eu aconselho uma coisa muito, muito importante. Treinem leituras. Treinem muitas leituras e sempre tenham um texto decorado, uma poesia decorada, que vocês em qualquer momento possam falar. Que se alguém diz, fala alguma coisa, fala alguma poesia, pode falar, não? É muito, muito importante. Eu estava dormindo enquanto os outros sofriam. Estarei dormindo agora. Amanhã, quando eu estiver pensando que acordei, que direi do dia de hoje? De onde é esse texto? Esse texto é de um senhor chamado... vamos averiguar. É de um texto chamado Esperando Godot, de Samuel Beckett. Então, sempre ter vários textos, várias frases, ser ou não ser, eis a questão.
Perguntem de quem é essa frase. Não vou dizer para vocês, porque isto aqui não é muito mais importante, não, averiguar as coisas, aprender as coisas com a curiosidade e não esperar que as coisas cheguem prontas para você. Não, a curiosidade é muito importante, tá? Então, eu não vim para esclarecer, eu vim para cutucar e deixar vocês acessos para a curiosidade, tá ok? Bom, foi um grande prazer, não? Obrigado a Lucas pelo convite e ter essa oportunidade de poder contar para vocês um pouco de nossa arte. Nossa arte que é uma arte muito mais humana, não que outras artes, porque trabalha com o ser humano. Então, aprendam muito, mas vão aprender a coisa mais importante que existe, aprender de si, de quais são suas limitações e como superá-las. Tá? Foi um grande prazer. Ana Abe. Lucas, muito obrigada pelo convite. Gente, um beijo para vocês e dediquem-se à arte. Vocês vão ser mais felizes. Foi um prazer enorme. Adorei isso, vou usar. E olha que interessante a trajetória de cada um, né? A Ana, que tocava em barzinhos, eu até hoje toco em barzinhos também, mas ela começou despretensiosamente, começou ensinando, depois foi tocando, e olha que interessante, depois foi conhecendo o que é coral, mesmo não gostando muito desde o começo, mas ela foi entendendo e compreendendo esse coral, foi começar a gostar, e olha que interessante, conheceu o Puebla também, né? Vocês perceberam esse sotaque do Puebla? Vocês conseguem imaginar de onde ele vem? Sim, ele é argentino. E o interessante é que meu pai é argentino também. Eu sou quase um argentino. Eu sou um meio argentino e meio brasileiro. Por isso que ele fala meu nome Argüello. Porque na Argentina, os dois L's, se fala J, né? Curiosidades à parte, que eu achei interessante que cada um colocou sobre a arte, sobre principalmente o teatro, né? É que tudo depende do estudo, depende do empenho. Ele vai trabalhar essa parte teatral de um coro. E, gente, é a coisa mais legal do mundo. Eu tive o prazer de participar e fiz até uma pontinha muito interessante, muito engraçada também. Foi cantado lá em Itajubá, em Minas Gerais, né? Agora eu não lembro se foi 2018, se foi 2019, enfim, faz tanto tempo. Mas olha que interessante esse trabalho, né? Ele traz o teatro junto com o coro para uma cena, para uma apresentação, né? E fica uma coisa muito interessante. Deem uma pesquisada. Uma coisa muito interessante que ele comentou também sobre a curiosidade, né? Sejam curiosos, né? E olha só que legal, né, gente? Mesmo a Ana não atuando no teatro, ela tá nesse lado da parte técnica, né? Administrativa, onde ela assessora e ajuda o Puebla, né? Nas suas aulas, nos seus ensaios, né? Vocês viram a pegadinha que o Puebla deu aí? Ser ou não ser, eis a questão. De quem é essa frase? De quem é esse texto? Vocês lembram sim, porque nas nossas aulas que eu dei esse texto para vocês falarem em cena, e eu tinha falado de quem é, hein? Todo mundo sabe aqui, viu? E uma coisa que o Puebla falou que eu achei muito interessante é esse instrumento do artista, né? Seja cantor ou seja ator, que é o corpo e não só a voz, né? Eu achei legal o que ele falou sobre o invisível, né? O canto é invisível, a gente não consegue ver, né? Mas a gente consegue identificar pelo ouvido, né? Sua intensidade, sua altura, se é um grito, a gente consegue definir, né? São dicas fantásticas. Se eu fosse vocês, eu assistiria umas 10 vezes essas aulas para vocês entenderem o que cada um dos meus amigos trazem para vocês entenderem o poder transformador que o teatro tem. Independente se você for ou não trabalhar com teatro, vocês entenderem que o teatro tem uma gama de possibilidades que pode ser levado para a vida também. Puebla, Ana, muitíssimo obrigado por vocês compartilharem a sabedoria de vocês, a trajetória de vocês. Sou muito feliz, muito grato mesmo
porque essas aulas, gente, é feita com muito carinho, com pessoas especiais, para vocês entenderem que o teatro é algo maravilhoso, é algo transformador e é algo que a gente vai levar para a vida inteira. E é isso que eu gosto de fazer e mostrar nas nossas aulas aqui, com o histórico desses meus amigos que trabalham em várias linguagens do teatro, né? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar também sugestões de 2 aulas aqui e a gente se fala na próxima aula. Tchau!